E como é que foi a chegada? Você chegou no Botafogo na Série B, um clube que tava, porra, a gente viu lá dentro as dificuldades que Você tava. viveu bem. Como é que foi pra você ser convencido a vir pro Botafogo? E em cima até dessa primeira resposta sua, assim, de trazer essa sua mentalidade pra dentro de um clube que, porra, fica no Sudeste, enfim, um clube grande Velho, demais. não precisou de muita coisa para me convencer, não. Vou lhe dizer por quê. Minha vida pro Botafogo foi uma parada muito... Já falei em alguns lugares isso. Muito por uma mudança de vida que eu queria ter. Eu tive Covid em 2021, em abril de 2021, e quase morri de Covid. Então, eu fiquei internado, fui para oxigênio, eu bati na trave mesmo, literalmente. E aí, aquilo mexeu demais comigo, eu fiquei muito abalado psicologicamente e saí do hospital com aquela coisa assim de, pô, preciso mudar minha vida de algum jeito, não sei o que é. Mas aí eu comecei tipo, eu vou pedir demissão do Bahia. Não tinha nada, convite de ninguém. E aí, mas por quê? Não sei, eu quero mudar minha vida, eu quero ir para algum lugar, sei lá, raspar a cabeça, tirar a barba, eu não sabia o que era. Mas eu tinha que mudar alguma coisa. Bom demais. E aí, por uma coincidência, eu recebi uma ligação numa segunda-feira do diretor do Santos, que estava saindo do Santos, dizendo, Lênio, estou saindo do Santos, te indiquei para o meu lugar e eles querem conversar com você. Eu disse, pô, maravilha, vamos conversar. Eu disse, pô, o universo já conspirando a favor. E no dia seguinte, eu recebo a ligação do Botafogo. O Caio, que trabalhava no Botafogo, estava indo para a CBF e falou, pô, tô saindo, te indiquei para o meu lugar, o Botafogo mudou a estrutura, tem um CEO, tal. Eu disse, porra, eu tenho interesse em conversar também. E aí, eu fiz a conversa com os dois clubes, mas a conversa com o Botafogo de cara foi muito melhor, assim. Primeiro, pela maneira como estava sendo estruturado o clube, quem me entrevistou foi Jorge Braga, e na época, na primeira entrevista, ele fez assim, eu tinha pensado você para o lugar de Caio, mas acho que você não tem que vir para o lugar de Caio, eu acho que você tem que vir para assumir como diretor. Seu perfil é mais de direção e tal. Eu disse, pô, maravilha, melhor ainda, né? Vamos ver. Só que aí, fazer o paralelo, o recorte do que você falou. Botafogo vinha de vários anos, de um pior que o outro, né? Zero credibilidade. A impressão que a gente tinha do lado de fora é que era uma várzea total. O Botafogo, naquele momento, na Série B, era 14º lugar. Jesus Cristo. A 16 pontos do G4. Eita. O tempinho. E isso era julho. Era já virando pro segundo turno. No paralelo, o Bahia era 7º lugar na Série A, terminando como o melhor, até então, o melhor primeiro turno do Bahia na história dos pontos corridos. Você tava afim realmente de dar uma virada na tua vida, né? Tava, total. Ele gosta de desafio. Total. desafio. O presidente do Bahia na época brincou comigo, porque um ano antes a gente lutou para não cair. Ele falou assim, velho, a gente brigou tanto para não cair, agora você escolhe cair? É loucura. Eu disse, velho, Sim. Perfeito. mas eu acho que o Botafogo tá precisando tanto, que eu acho que é o lugar que vão deixar eu fazer as coisas que eu acredito que eu devo fazer. Então eu vim muito com isso, assim, entre Botafogo e Santos naquele momento, o Santos tá na Série A, ali, Libertadores, tal, eu disse, porra, mas o Santos era uma política grande, eu disse, porra, não vão deixar eu fazer o que eu acredito. E o Botafogo precisa. E aí eu tenho uma raiz também botafoguense. Meu avô, Juiz de Fora, botafoguense. Que maneiro. Eu tenho foto de infância, eu só tenho foto de criança mesmo, 4 anos, ou camisa do Bahia ou do Botafogo. Que maneiro. Porque era o que meu avô entupia de coisas do Botafogo. Então, assim, eu sempre tive um carinho pelo clube. Meu avô era sócio, inclusive, do Botafogo. Então, já tinha uma relação familiar. Eu até brincava na família. Eu fiz assim, porra, eu nunca projetei trabalhar com futebol. E naquele momento em que eu fechava com o Botafogo, eu disse, porra, eu trabalhei no meu clube de coração e agora eu vou trabalhar no meu segundo clube de coração, que é o Botafogo. Então, assim, porra, eu tô realizado. Assim, se eu tiver que não trabalhar em clube nenhum, trabalhei nos dois que eu sempre sonhei. Em viver, não trabalhar, mas sempre sonhei em viver deles, né? Então, assim, foi muito legal, a decisão foi fácil, e quando eu chego aqui, eu diria que eu tive todo o respaldo possível, assim, para trabalhar. Seja de Jorge Braga, seja de Ducésio, que eram os líderes, e eles realmente, assim, disseram assim, vai e faz o que você achar que tem que fazer. Muita cobrança,
eu lembro que quando eu cheguei do lado do Botafogo, eu passei por sabatina do Conselho Deliberativo, sabatina do Conselho Fiscal. Foi um negócio surreal, assim. O associativo Era. precisa disso, O né? associativo, eu nunca tinha vivido isso no Bahia. Aham. Porque a gente tocava as coisas de maneira executiva e nem tinha contato, basicamente, assim, nas decisões. Mas, por exemplo, minha reunião, isso me marcou muito, a reunião com o Conselho Fiscal, o conselheiro fiscal fez assim, eu sou, não vou lembrar o nome dele, me perdoe, mas ele, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar que foi ele. Ele fez assim, eu sou juiz, procurei o contato do interventor, que foi interventor do Bahia, para baixar sua ficha. Caramba, E aí eu liguei para ele e tal, enfim, e aí foi muito boa a resposta do interventor. O interventor disse a ele, se eu pudesse, eu casava com ele. Então, aí ele disse, pô, isso aí me tranquilizou. Então, assim, no caso do Conselho Fiscal teve, e no caso do Conselho Deliberativo, teve uma pergunta muito emblemática também para mim, que um conselheiro fez assim, pô, você está na sua cidade, no clube que você já está há muitos anos, já faz o que você quer, por que o Botafogo? Por que escolheu o Botafogo? Aí eu falei assim, me perdoe, mas assim, você me perguntar isso é até absurdo, porque eu escolhi o Botafogo porque é o Botafogo. Então assim, eu acho que vocês estão no momento que nem vocês estão enxergando mais o tamanho do clube que vocês participam. Essa pergunta veio de dentro. De dentro. Porque, de fato, ali eu acho que tinha um momento enfim, de autoestima autoestima destruída, né? Um pouco de terra arrasada, assim, nesse sentido. Outra coisa também que me marcou muito, teve um conselheiro que pediu para demitir todo mundo da equipe. Ele assim, eu acho que você tem que demitir sua equipe inteira. Eu disse, mas por quê? Eu falei assim, porque essas pessoas que estão lá estão acostumadas a perder. E a gente precisa de gente que queira ganhar. Eu disse, me desculpe, primeiro eu tenho que conhecer as pessoas, não vou tomar decisão nenhuma assim. Agora, não imagino que as pessoas estão acostumadas a perder. As pessoas estão perdendo por uma circunstância do clube. Numa segunda reunião, aí eu ressaltei, eu já tinha contato com a equipe, eu disse assim, a gente tem aqui dentro uma equipe absurdamente competente. Agora, eu tenho muito jogador que está cansado de jogar numa posição, eu preciso mudar o jogador de posição, e preciso dar uma oxigenada na galera, a galera começar a perceber que as coisas vão mudar. E eu diria que assim, os primeiros meses foi um trabalho muito mais psicológico assim, com a turma lá, de recuperar a confiança, porque tinha muita coisa de promessa também. Tipo assim, falar de coisa objetiva. Pô, Leni, eu tô aqui há 8 anos e há 2 anos disseram que iam aumentar meu salário, não aumentam meu salário, tal. Só, não posso prometer nada. Vamos fazer, agora precisa ser faça, não deixe de fazer, porque na hora que eu puder, eu vou conseguir aumentar. Agora, eu preciso justificar um aumento com entrega. Eu não posso com o passado, eu não vivi o passado. Sim. E a galera comprou o barulho e na hora que deu, a gente conseguiu corrigir os salários. Então, isso foi... Não que o salário motive, mas as pessoas começaram a ver que não era promessa vazia, de que, não, a gente vai fazer. No momento nenhum eu dizia, vai ter. Mas a motiva, gente né? pode tentar. Agora temos que entregar, né? Motiva pra caramba o seu salário. Pô, o cara tá trabalhando ali, apesar de muitos devem amar o Botafogo pra caramba, mas pô, tem que viver a vida. E quando eu cheguei, a frase que eu ouvia era assim, o melhor do Botafogo são as pessoas, pode ter certeza. E de fato, assim, o ambiente que a gente tinha lá era espetacular. Você viveu bem ali aquele momento e coincidiu também da chegada de Anderson, né? Eu chego no dia 21 de julho, Anderson chega 22. Eu já tinha trabalhado com o Anderson no Bahia, então já era uma pessoa que eu tinha contato. Ele, Ed, enfim, Luizinho, com a equipe toda. Então, eu já tinha uma relação muito boa. Então, minha relação com o departamento de futebol ficou mais fácil também de trabalhar, né? Pela relação que a gente tinha. Então, e a gente foi construindo ali uma relação de amizade muito forte entre todos, que eu acho que conspirou para as coisas acontecerem. Porque do dia que Anderson chega até o último jogo do campeonato, eu acho que o Botafogo perde só 3 partidas. Não, 2 partidas. Então, o resto, o Botafogo ganha todos os jogos. É o que eu falo assim, eu vivi 1 ano de Botafogo.
eu só vivi coisa boa no Botafogo. Eu não vivi nem momento ruim. Porque em todos os jogos eu perdi 3 estando no Botafogo, sabe? Exato. E só fui perder, assim, acho que 2 jogos no ano seguinte, já no Carioca. Uhum. Teve um jogo contra o Fluminense, que a gente perdeu lá no Newton Santos. Ih, faz tempo então, né? Porque a gente não perde. Exato.